Devagarzinho. A gente está nesse finalzinho, né, do capítulo sobre generosidade. Daí tem várias práticas sugeridas lá. Oi, Sérgio, querido. Oi, Mari. Oi, Lúcia. Oi, Marcinha. Oi, Marice. Então tem muitas práticas formais, né, no final do capítulo sobre generosidade. E depois tem as informais. Depois a gente vai combinar o que a gente vai fazer com as informais, assim. Tem várias muito lindas. A gente vai ler todas hoje. A gente vê como que a gente faz, o que a gente faz com elas. Mas, por enquanto, vamos então. Vou desativar o som de todo mundo. Vou deixar ninguém abrir, só para prática. Daí, então, vamos acomodando o corpo. Qualquer postura que vocês preferirem. Deixa o corpo mais confortável do que ele estava. Pensa que sempre é importante, tem dois pontos muito importantes para uma prática formal de meditação, mínimos. Primeiro é conforto. O corpo precisa estar confortável. A gente não quer fazer prática para sofrer mais do que a gente sofre sem ela. Então, o primeiro ponto é conforto. Segundo ponto é a coluna alinhada, para a respiração poder fluir. Respiração sempre é uma boa âncora, sempre é uma boa âncora. Para quando a mente divaga muito. Então, pense em sentar, criar uma base confortável de apoio do corpo na cadeira, e a coluna ereta, peito aberto. E aí, quando você achar que a postura está minimamente confortável, aí relaxa. Vai relaxando aos poucos. Não pense também que relaxar é uma ação de uma etapa só. É um processo também, o relaxamento. Vai respirando com essa intenção de relaxar camadas e mais camadas de tensão, muitas vezes grosseira, como no rosto, por exemplo, nas mãos. Eu notei que eu tensiono bastante as mãos. Relaxa as mãos. Daí, com cada respiração, vai soltando todo o esforço que tem por trás das tensões. Relaxa o esforço. Tem sempre um esforço por trás. Que quando a gente leva a atenção, ele se desfaz. Se a gente leva a atenção com essa intenção, com esse calor de cuidado, de amorosidade, de autocompaixão. Relaxa completamente os músculos do abdômen. E vai deixando cada uma das respirações dissolver mais e mais cada camada de tensão em todos os lugares do corpo. Você vai notar que no começo, às vezes, a própria respiração está meio dificultada. E aí, conforme você com paciência, é só respirando, testemunhando a respiração acontecendo,
Aos poucos o corpo vai relaxando. Um pouquinho mais. Você pode fazer agora 3 respirações mais profundas, mais lentas, mais completas, se você quiser. E deixa de novo a respiração voltar para o ritmo natural. E só acompanhe a respiração um pouquinho. E agora, conforme o Norman Fischer conduz aqui, tome consciência dos pensamentos agora. Além das informações que os nossos sentidos físicos captam do meio, existe essa dimensão de experiência onde surgem os pensamentos, as imagens, as memórias. Tudo que não vem diretamente por meio dos sentidos. Toda essa dimensão imensa de conteúdos da nossa mente. Agora, bem relaxadamente, observe um pouquinho esses conteúdos. Podem surgir imagens de pessoas, situações que você vivenciou, que você imagina. Mas o que quer que surja na sua mente, deixa aquilo surgir, vai ficar um pouco ali presente e vai se dissolver se você não agarrar naquilo. Relaxa a própria mente agora. A mente relaxada não é uma mente sonolenta e nem uma mente vazia, porque isso não vai acontecer também. A mente relaxada é uma mente que é parecida com o céu, parecida com o espaço. Tudo pode surgir nesse espaço. Mas nada modifica o espaço. Nada arranha o espaço. Surge e desaparece. Esse relaxamento nosso é muito importante para a gente não ser arrastado pelo que aconteceu na nossa mente. Mas agora o Norman Fischer sugere que a gente dê um passinho ainda para trás e tome consciência da própria consciência. A consciência é o que nos permite perceber todas as coisas, os objetos externos, os objetos da mente. É como se fosse o sol, vamos dizer assim. O sol ilumina todas as coisas e por isso elas são percebidas. Mas diferente do sol, a nossa consciência ilumina e reconhece. Ela tem essas duas características, que a gente chama de luminosidade, porque ilumina, por assim dizer, todas as experiências, todos os fenômenos. E cognoscência, porque a nossa consciência reconhece as coisas. Ela identifica, ela discrimina. Mas num nível muito
sutil, ela nem nomeia, ela só percebe e se percebe. Então, nota essa experiência de estar consciente. Como diz o Lama Wallace, é tudo que resta quando nós soltamos o apego a todos os fenômenos, todos os objetos. O que resta é esse espaço da nossa consciência que se auto-ilumina, que se autoconhece. E o Norman Fischer diz aqui, sinta a sua própria consciência como ilimitada. Não existe nenhuma barreira para a consciência. Ela não é material. A viagem no tempo, a viagem no espaço, ela não tem nenhuma materialidade. Então, sinta a própria consciência como ilimitada. Sinta essa enorme abertura da consciência, que o Norman Fischer aqui chama de infinita generosidade. Essa abertura infinita que acolhe todos os fenômenos, que permite que tudo se revele. Só descansa um pouquinho agora. Agora devagar, pode abrindo os olhos. Se preparando para voltar para a nossa sala. Deixa eu habilitar o mix de vocês. Eu dei uma expandidinha nessa prática, né? Porque é muito rápido aqui do jeito que o Norman Fischer explica. Daí eu, recém chegando do retiro, né, do Lama, já dei uma estendida aqui na prática um pouco. Mas é muito interessante, né, a gente perceber essas dimensões da nossa experiência de consciência, né? Então, consciência dos objetos externos, consciência dos objetos internos, né, que surgem na nossa própria mente, e daí consciência da própria consciência. Então, são os três conjuntos, vamos dizer assim, os três objetos que a gente pode pousar a nossa atenção e descansar ali, criar essa qualidade, melhorar a qualidade de estabilidade da nossa atenção, né? Quer dizer, escolher um objeto, um campo de percepção, por exemplo, visual, ou tátil, ou auditivo, o que seja. Em geral, a gente usa a respiração, né? Sensações táteis, como objeto externo, vamos dizer assim. Mas pode ser o espaço da mente, tudo que surge no espaço. A gente pousa a atenção ali e deixa. Só que, obviamente, não vai acontecer, né? A gente vai se arrastado uma hora atrás da outra, o tempo inteiro sendo arrastado. Ah, que legal, é mesmo. Que legal que eu lembrei disso agora. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso o quê? Vai fazer supermercado, vai fazer comida, sei lá o que a gente vai fazer quando senta na almofada para prestar atenção na mente, né? Mas se a gente vai relaxando, a gente vai conseguindo ficar um pouco mais, assim, né? Mas não por disciplina, né? Mas por relaxar o esforço, né? Porque esse agarrar nas coisas todas, especialmente nos conteúdos da mente, né? Que é o que distrai a gente. É esse que fica levando a gente para lá para cá. Aí se a gente relaxa, é aí que a gente descansa, né? É daí que vem a estabilidade, do relaxamento mesmo, né?
Mas é isso, fofuras. Essa prática é essencial que o Norman Fischer escreve um pouquinho menos detalhadamente aqui, né? Mas é isso, essa prática básica que a gente poderia fazer. Aí a semana passada a gente falou nessa prática do trocando si mesmo pelo outro, e daí ele falou assim, uma coisa muito importante, que se a gente... Deixa eu tirar isso aqui. Que se a gente sentir, especialmente se a gente não está acompanhado, né, de mais pessoas que estão praticando junto, ou se a gente não tem muita experiência, se a gente sentir que tem alguma dúvida, que acha que não vai dar certo, acha que não se sente bem ou qualquer coisa, então não faça, né? Essa prática de ir aquietando a atenção em algum campo de percepção, ela dificilmente dá ruim, né? Muito dificilmente, assim. Mas já a prática de trocar de lugar com outro pode nos dar uma aflição. Mas aí, assim, se por acaso vocês quiserem fazer essa prática, né? É muito rica, sabe, essa prática de trocar de lugar com outro, né? É, é muito rica para a gente criar essa sensação de proximidade com o outro, né? O Geshe Pende, que é um professor querido, aliás, queria convidar vocês para... Acho que eu já comentei na outra vez, acho que eu até postei no grupo. Hoje vai começar uma série de... Na verdade, começou semana passada. O Geshe Pende deu uma série de explicações sobre um ciclo de práticas que ele ensina de... Começa com uma prática de meditação básica, assim, meio shamatha. Depois, três dimensões de compaixão. Autocompaixão, compaixão pelo outro e o que ele chama de compaixão especial. E então hoje começam as práticas mesmo, que eu vou traduzir das gravações que a gente tem, né? De vídeo, né? Então é muito legal. Mas o Geshe Pende sempre fala dessa qualidade de proximidade que a compaixão precisa, né? Para se desenvolver. A gente precisa sentir mais próximo do outro, né? Do que distante, né? Mais parecido do que diferente, assim, né? Em alguma base, né? E o Lama Wallace no retiro também falou disso, assim, ele falou de uma coisa super bonita, ele falou que quando a gente vê alguém, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, que vale a pena comentar isso que ele falou. Quando a gente sente que primeiro ele falou assim, que a gente percebe o outro, todos os outros, né, seres, todos, sempre a partir do nosso óculos, vamos dizer assim, né? A gente enxerga o outro a partir de uma percepção que é nossa, né? E que está influenciada por todas as nossas visões, experiências, visões de mundo, preconceitos, ou preferências, né? Sempre assim. Então, as pessoas que a gente não gosta, tem alguma coisa que é nossa ali, né? Que faz com que a gente não goste daquela pessoa. Ou as pessoas que a gente gosta também. Tem a ver com as nossas preferências, né? Então, a gente gosta de pessoas de tal jeito, que funcionam de tal jeito, a gente não gosta de pessoas que funcionam de tal jeito. Tarará. Então, ele fala que a gente sempre pinta o outro a partir da nossa paleta de cores, né? A gente tem uma determinada paleta de cores, assim, que a gente é capaz de identificar quando a gente enxerga fora de nós, né? Mas ele fala assim, se a gente enxergar uma pessoa que é muito maldosa e a gente não tiver aquela cor na nossa paleta, a gente não vai perceber. Da mesma forma, se a gente encontrar uma pessoa ultra bondosa, ultra virtuosa, e se a gente não tiver aquela cor na nossa paleta, a gente não vai perceber também. Ele não falou essa vez, mas outras vezes ele falou que o Dalai Lama ele fala da paleta que é nossa, né? Então, ele fala que o Dalai Lama é a melhor parte dele mesmo, assim, porque é o que ele consegue perceber de melhor no ser humano, é o que ele percebe no Dalai Lama, né? Então, ele diz que as cores que ele pinta o Dalai Lama são as cores mais bonitas que ele tem na paleta dele. Ai, meu Deus, tão bonitas. Então, tem sempre isso, né? Agora, então ele falou também dessa proximidade, sabe? Quando a gente enxerga o outro desse jeito, como sendo pintado pelas nossas cores, né? Pelas cores que a gente tem na nossa paleta,
Então, isso traz um senso de proximidade. Ele falou especialmente de pessoas que manifestam aflições mentais, que a gente não gosta, né? Então, se a gente lembra que eu não gosto porque são as coisas que mais me perturbam, possivelmente eu mesma em algum momento manifesto isso também, de algum jeito, e eu não gosto disso, né? A gente começa a criar menos separação, assim, sabe? De todos, né? Especialmente, inclusive das pessoas que estão atrapalhadas, fazendo besteira. Então, às vezes, essa prática de trocar de lugar com o outro e tentar imaginar como é que é viver naquela mente, né? Naquele corpo, naquela circunstância, é muito rico isso, né? Mas se a gente não se lembrar em algum momento que o outro é o outro e nós somos nós, sabe, né? Que a gente não se mistura completamente com o outro, se a gente tem algum aterramento na nossa própria situação, na nossa própria vida, a gente pode se afligir demais, a gente pode passar um pouco do ponto. Isso não é uma boa coisa, né? É quando a gente cai do abismo da empatia, como diz a Hiroshi Jorani Fax, né? Tem que ter um cuidado. Mas é um exercício muito bom, assim, a gente trocar de lugar com o outro, tentar imaginar como é que o outro vê o mundo, né? Uma coisa muito rica. Bueno, aí, então, vem as práticas na vida diária. Vou compartilhar com vocês. E aí, o que eu queria propor era que a gente escolhesse uma prática ou outra dessas aqui. Tem muitas. Então, ó, às vezes não é questão de escolher, é questão de ter oportunidade. Por exemplo, eu não tenho muita oportunidade dessa primeira, que seque bancadas em banheiros públicos. Eu não saio da minha casa faz tempo, né? Por causa da pandemia, continuo não saindo. Então, para mim, essa primeira vai ser meio difícil de fazer. Então, seque bancadas em banheiros públicos e lembre-se que você faz isso para a próxima pessoa que vai entrar. E pela bancada em si. É bom a gente ter essa noção também de cuidado com tudo, com todas as coisas, né? A outra é dê a si mesmo um presente diário por uma semana ou mais. Um intervalo para olhar o céu. Podemos fazer em casa mesmo, é. É, é que no meu caso também pode ser a pia da cozinha, vai que eu compartilho com as moleques que moram aqui em casa, mas pode ser em casa mesmo, tem razão, Ed. Secando o banheiro para os demais que vão usar, é verdade, podemos, tem razão. Não deixar a zona no banheiro, né? Como queria nossa mãe desde sempre, né? A gente nunca entendeu que era uma prática de generosidade. A gente achava que ela pentelhava a gente, mas não era, ela estava nos ensinando a generosidade. Então, a segunda é dê a si mesmo um presente diário por uma semana ou mais, para sempre. Por quê? Por uma semana, né? Um intervalo para olhar o céu em algum momento durante o dia, uma comida especial, uma batida nas suas próprias, um tapinha nas costas, assim, muito bem. Uma massagem no pescoço, ou uma pequena compra. O que quer que você possa pensar, imaginar. Observe como você se sente ao dar o presente e ao recebê-lo. Então, uma autogenerosidade, assim, generosidade com você mesmo, né? Muito legal essa prática, muito, muito legal. A gente precisava reconhecer, né, que parar um pouquinho para olhar para o céu e ficar só descansando ali, olhando para o céu aberto, para aquela abertura do céu, né, é um presente. Primeiro a gente precisava reconhecer isso, né? Eu, por exemplo, tenho um creminho que eu deixo do lado da minha cama, que eu passo de noite todo dia no pé, aquele creme, que tem um cheiro delícia, assim, daí eu adoro dar uma espremida no meu pé, assim, sabe? Aquilo é um presente, toda noite eu me dou, eu nem pensava muito nisso aqui, mas eu curtia, sabia que eu curtia fazer isso, eu mesmo lembrei, nossa, como é uma delícia poder fazer isso, né? É tão simples. Então é isso. Outro, compra melhor, faça cartões com mensagens para mandar aos amigos em qualquer ocasião. Tente, enquanto escreve cada cartão, sentir genuinamente os desejos auspiciosos para a pessoa que irá recebê-lo. E envie os cartões, né? Importante isso. Faça e envie os cartões. Sorria intencionalmente para as pessoas, qualquer uma, e para todas. Tente sentir o calor interno que o seu sorriso projeta externamente. Pratique dizer a alguém, como você está? Com interesse genuíno, não aquela coisa meio bater ponto, né? Como você tá? Mas de verdade, se prepara para escutar meia hora de conversa, né? E siga com como vão suas crianças, seus filhos? Como vai ser o marido, mulher, tio, pai?
que quer que você saiba sobre a pessoa, a doença da qual esteja se recuperando, um hobby ou interesse que tenha. A gente pode mandar escolher pessoas assim que a gente quer acompanhar, né? Por exemplo, sei lá, alguém te conta, você fica sabendo de alguma coisa, né? Que está acontecendo com a pessoa. Aí, daqui a um tempo, manda uma mensagem para ela para saber como é que tá, como é que a coisa tá indo, né? Como é que se a pessoa melhorou, sei lá, se foi alguém doente. Isso é muito legal, é muito legal, eu aprofundo as conexões, mesmo nesse tempo maluco de pandemia que a gente não encontra com as pessoas, né? Faça alguma coisa todos os dias pela sua saúde. Meditação, bem-estar. Meditação, exercícios, dieta saudável. Dedique os méritos. Isso a gente deve fazer todo dia mesmo, que é o que a gente faz no fim da nossa prática aqui, né? Dedique os méritos. Ao final do dia, ofereça qualquer bem que você tenha, que você possa ter gerado durante o dia, para alguém que você sabe que está doente, ou que está tendo um desafio pessoal e possa precisar dessa ajuda. Ofereça o estoque de benefícios a todo mundo que está a todos no mundo que estão sofrendo. Ofereça a si mesmo. Ou faça alguma coisa com a intenção de fazer o bem. Ler um texto espiritual, entoar cânticos ou mantras, oferecer incenso em um altar, se você tiver um altar em casa, e ofereça os benefícios como dito acima. Faça alguma coisa intencionalmente benéfica, né? E que aqueles benefícios se multipliquem, mesmo que seja só na sua mente, sabe? A gente pode pensar assim, por exemplo, os budistas podem ter altar em casa, né? E daí os altares de oferendas budistas, eles podem ser bem simples, assim, pode ser 7 ou 8 tigelinhas de água, né? Aí cada tigelinha dessas tem um significado. Então, primeiro a água de beber, depois a água de tomar banho, depois... Deixa eu fazer a cola aqui. Depois uma água que vai representar a beleza, assim, a oferenda para os olhos, né? Coisas bonitas. Então, você pode colocar uma flor ali, se você quiser. Depois, incenso. A quarta significa, representa incenso, que são aromas... aromas, mas pode também representar... Não é só oferenda para o fato, é como se fosse o incenso, especialmente, ele pode representar a liberdade de crença, né? Depois a gente tem a oferenda de luz. Então você coloca uma vela ali se você quiser, ou não, só água mesmo, né? Tudo que eu estou falando pode ser só água. Não precisa colocar nada diferente, assim, pode ser só água. Mas você pode fazer uma oferenda de luz. Aí a sexta é uma oferenda de perfume mesmo, né? Que todos possam sentir os perfumes, assim. E aí a última ou a penúltima, dependendo de quantas tigelinhas você quiser colocar, mas podem ser 7, às vezes dependendo da escola budista, são 7, às vezes são 8, né? Mas a sétima é a oferenda de alimento. Então você pode colocar lá uma coisa gostosa, assim, uma fruta exótica, sei lá. No SEB a gente colocava umas frutas que eu nem sei o nome, às vezes aparecia lá umas pituba, né? Sei lá, umas frutas, não sei se é pituba que chama, pitaia. Acho que é pitaia, né? Hein, Carmê? Peraí. Ai, pitaia, sim. Pitaia, que é uma fruta vermelha, avermelhada, enrugada, assim. Como chama? Pitaia. Pitaia, exatamente. Às vezes aparecem umas pitaia lá no altar do SEB. E a última, às vezes, dependendo da tradição, é a oferenda de som. Mas dependendo da tradição, não se coloca uma oferenda mesmo de som. A oferenda de som é a própria prática. Então, você está na frente do altar, você vai fazer uma prática, possivelmente, né? Quando você tem um altar em casa, normalmente você faz prática na frente daquele altar, né? Então, a oferenda de som seria os mantras que você recita, ou as coisas que você recita. Então, essas oferendas podem ser assim. Aí, cada oferenda de água, você pode pensar assim, por que eu estou botando água numa tigelinha aqui, né? Mas aí você faz a oferenda de água para beber e você deseja que todos os seres possam ter água limpa, pura, para beber. Então, essa é uma forma, né, de fazer as oferendas. Então, óbvio que não é a água que está ali que vai resolver nada, né? O ponto não é colocar água na tigela. O ponto é você cultivar essa intenção, assim, essa aspiração de que todos sejam verdadeiramente felizes, que eles podem ter água para beber, possam ter água para beber, que possam ter água para banhar o pé, para se limpar, mas também que possam se purificar. Tem vários níveis de significado que a gente pode atribuir, né? A flor, que todos possam observar as belezas
e coisas agradáveis aos olhos, que também é uma coisa boa de se desejar, né? Que todos possam desfrutar da beleza das coisas, né? Que todos possam praticar a crença que elas desejarem, que todas possam ter luz, lucidez, clareza, que todas possam ouvir, sentir todos os perfumes mais maravilhosos, os cheiros mais agradáveis, que todas possam se alimentar das práticas espirituais mais elevadas e que todas possam ouvir o som do Dharma ou dos ensinamentos, né? É super bonito. Então, mas não tem a ver com aquilo que você está fazendo, né? Com o que você coloca no seu altar. É ridiculamente pequeno aquilo, né? Mas é como você multiplica isso. Então, a dedicação de méritos também. A gente pode pensar, mas o que tem a ver? Tá bom, eu estudei um texto hoje super bonito, espiritual, e, nossa, eu entendi muitas coisas importantes. O que adianta eu ficar desejando que seja para todo mundo? Como é que isso vai, né? Não importa como que vai chegar no outro, mas como se você estivesse preparada, assim, primeiro para não agarrar para você, né? Para não criar para não reforçar um hábito que a gente tem de querer as coisas para nós, né? Então, é como se fosse uma prática mesmo, é uma prática de generosidade mesmo. A gente não agarra para a gente quer, a gente deseja, cultiva essa aspiração de que o que quer que tenha acontecido com a gente ali no meio do caminho, né, que a gente tenha descoberto, entendido ou se dado conta, sei lá, que aquilo possa se desdobrar em muitas coisas, né, que beneficiem as pessoas à nossa volta. Então, é assim que a gente dedica méritos. E é legal fazer isso no fim do dia, né? No fim do dia, a gente poderia fazer um balanço, assim, e falar assim, isso aqui eu fiz, puta, não devia ter feito, briguei, não sei com quem, não devia ter brigado, né? Mas não com chicote, né? Não é isso. É só para perceber o que foi que aconteceu durante o dia que não agradou o seu próprio coração. Você não tinha intenção de magoar ninguém, você não tinha intenção de, sei lá, de sair do seu tamanco, você não tinha intenção de nada disso, mas aconteceu, né? Então, você reconhece, fala, putz, na próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Isso não faz bem para mim, não faz bem para outro, eu vou tentar fazer diferente, né? Então, você também estabelece esse voto, né? A próxima vez que essa pessoa aprontar comigo, não vou perder a cabeça, não vou me irritar, ou sei lá. Ou vou fazer práticas também para isso não acontecer, né? E também pegar tudo que aconteceu de bom, que aconteceu contigo de bom, que você fez de bom, e oferecer para todos os seres, né? Essa é uma prática muito legal de fazer de noite, antes de naná. Fazer esse balanço, purificar as não virtudes e multiplicar, oferecer as virtudes. É uma prática bem boa de fazer, seja ela mais religiosa, assim, ou não, só como uma prática de cultivar o coração mesmo, né? O que vocês acham? E aí, pessoal? Que tal? Tem uma forma super bonita de fazer oferenda de ataque, eu vou ler para vocês aqui. Eu não tenho português, mas eu posso conseguir. Super bonita também, de uma professora que chama Kandro Rinpoche. É uma mulher da pá virada, assim, muito poderosa ela. E ela fala assim, para as 8 tigelinhas de água, né? Cada uma é como se fosse para cultivar uma paramita. Acho que todas as paramitas estão aqui. E virtudes, assim. Então, primeiro ela fala assim, que eu possa me abrir, você está colocando a aguinha lá, né? Aí você gera essa intenção, que eu possa me abrir para todos os seres e dar as boas-vindas a esses seres. Então, olha que bonito. Então, uma série de aspirações, assim, que você faz de manhã, isso, né? Aí aquilo vai ocupando seu dia, né? A segunda é que eu possa purificar verdadeiramente a minha mente e gerar humildade. Uma humildade que reconhece os erros, né? E tem o desejo de purificar aquilo. De novo, sem o chicotinho, não é? Esse não é o ponto, né? É realmente reconhecer as falhas que vão acontecer toda hora mesmo, né? Por isso que a gente está aqui, se não tivesse falha, eu não estava aqui. Então, reconhece as falhas e só faz o voto de modificar aquilo, né? A terceira é que a minha mente possa ser sempre generosa, aberta, que acolhe os eventos todos, os fenômenos todos, né? Que meu corpo, fala e mente sejam adornadas com a fragrância da ética,
É oferenda de incenso, na verdade. A oferenda de luz é assim, com clareza e paciência, que eu possa dissipar a escuridão da ignorância. A oferenda de perfume é que eu possa gerar esforço, entusiasmo, né? Que é o esforço alegre, que também se fala no budismo, que a gente vai estudar, a paramita do entusiasmo, que inspira todos, como a fragrância de um perfume. Então, que o meu entusiasmo inspire os outros. Ai, eu faço isso todo dia. Então, eu acho muito lindo, é muito comovente, eu acho. Aí, oferenda de alimento, que a minha mente possa constantemente se alimentar de conhecimento, de sabedoria. E que o som, e a última, que o som da verdade possa ressoar em todas as direções. É super bonito, né? Então, uma outra forma de fazer essas oferendas de tigelinhas de água. Não precisa da tigelinha de água também, né? Pode ser qualquer forma de gerar um conjunto de aspirações no início do dia que possa dar um tom para o seu dia, né? Isso é muito importante, sabe? Você já começa zoando, né? Já começa zoado, assim, com, sei lá, com as preocupações do dia, ou sei lá, que jeito que a gente começa. A gente começa de qualquer jeito. De repente, se a gente dormiu bem, a gente começa bem, se dormiu mal, começa mal, e assim vai, né? Se a gente não prestar atenção, a gente vai seguindo o que surge, né? Então, desse jeito, não, a gente dá um tom para o começo do dia. Aí, se você tem uma foto de um mestre, de uma pessoa que te inspira na sua frente, é como se aquela pessoa fosse sua testemunha daquela sua prática, né? Como se você estivesse compartilhando aquilo. É super importante a gente fazer isso. Qual delas a Jane faz? Não, eu faço essas oferendas de tigelinha com essas frases aqui que eu li para vocês. Eu tenho que traduzir, isso aqui está em inglês. Eu já tenho meio que na mente, não exatamente as mesmas palavras, né? Mas o significado eu já tenho na minha mente, né? Então eu nem uso mais papelzinho, por isso está dentro da gaveta, aqui, dentro de uma gaveta. Mas eu vou traduzir direitinho e vou postar no grupo. Vou ter que deixar ele aqui por cima para eu me lembrar. Mas é muito importante, amores, a gente fazer isso. E à noite a gente dedica os méritos. A gente pode lembrar, no começo do dia ali eu fiz o voto de me abrir para as pessoas, mas quando essa pessoa me ligou, eu nem li, deixei para lá. nem atendi o telefone, né? Ou nem li a mensagem. Então, aí no fim do dia vai. Caramba, não é que eu fiz o voto e eu me esqueci completamente. Aliás, eu ignorei a pessoa, né? São atitudes simples, lógico, simples. As paramitas são simples. Mas o mundo, né? A vida nossa atrapalhada vai enroscando a gente, daqui a pouco a gente não faz isso. O ponto é que isso traz felicidade para a gente na hora, assim, né? Se a gente se lembra de uma dessas aspirações e bota em prática, a gente, que legal! A gente tá pago na hora, né? É isso que é a coisa louca, é engraçado como a gente funciona, né? A gente tem o caminho das coisas todas. Os professores já ensinam de tudo que a gente... Você vê esse Norman Fisher aqui? Limpa a bancada do banheiro público. Eles tentam dar um caminho, eles pegam a nossa mão mesmo, né? No rasinho. O Alan Wallace falava isso, que ele pegava a nossa mão no rasinho e levava devagar para o fundão. Eles fazem isso, né? E a gente, se fizer aquilo, se sente bem, ainda assim, a gente não faz. Muitas vezes, né? A gente poderia fazer e não faz. Porque tem um hábito, não é porque a gente não quer, é porque a gente tem uma série de hábitos que vão nos empurrando para fazer as coisas do mesmo jeito sempre que a gente fez. Isso chama no budismo karma, né? Karma é isso. A gente está habituado a fazer as coisas de um jeito, a gente vai continuar fazendo se a gente não interromper esse ciclo, né? Esse é o ponto. Então, essas práticas de gerar aspiração, de cultivar as paramitas, são para quebrar esses hábitos que a gente vai repetir para sempre se a gente não fizer. É um saco isso, né? Impressionante. A gente não é papel em branco, a gente não acorda em branco, né? Infelizmente. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Desconcordam? Oi, Gê, Cris, tudo bem? Fala, amor. Tudo. Não, eu estava pensando aqui ontem, fazendo terapia, eu estava falando com o meu terapeuta que essa coisa da neura da mente, né? A gente se enrola tanto nessa coisa do falatório e das emoções
que às vezes a gente precisa do simples, né? Então, até ouvir um ensinamento assim, muito sofisticado, aquilo acaba alimentando. Então, às vezes, é isso, por um bem simples, o pé no chão, uma oferenda, uma frase, né? Isso traz a gente para o centro, né? Acalma, tranquiliza. Olha, Cris, na minha experiência, as duas coisas são necessárias. E ontem eu ouvi um ensinamento do Geshe Pende, que também é meu professor, também, né? Amado ele. Ele é impressionante, também muito... Claro que meu professor principal é Lon Wallace, né? Mas o Geshe Pende me ajuda muito também a compreender umas coisas. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que... E por isso que a gente precisa das duas coisas, eu acho. Os hábitos da nossa mente, né? Eles não vão permitir que a gente veja as coisas com clareza. A gente não vai ver com clareza. A gente vai precisar pensar sobre isso, refletir, para mudar esse hábito, como dizer, ele convencer o coração, para poder ver as coisas com mais clareza, né? Então, esse trabalho meio intelectual, que às vezes cansa, eu sei que cansa, às vezes você fala, ai, socorro, eu quero uma prática de chamata básica, ou eu não quero prática nenhuma, eu quero ir nadar, ou eu quero ir andar na rua, eu quero sei lá o quê, né? Então, a hora que fala, meu, vai dar a impressão que a nossa mente, no cérebro vai dar um nó e não vai desfazer nunca mais, né? Então, tem isso. Mas é necessário, porque senão a gente não vai mudar o óculos, porque a gente não vai ver nada naturalmente, né? Não é uma coisa que a gente vê naturalmente, porque a gente tem o óculos, né? Basta a gente tirar o óculos. Mas como a gente não tira, então a gente precisa... Agora, com certeza, a gente também precisa de mestres que falem como a Jetsuma Tenzin Palmo fala. Ela fala, olha, vocês estão em casa, não precisa se complicar, é só relaxar. Vocês já estão em casa. É só reconhecer que está em casa. Isso também a gente precisa, sabe? Alguém que uma hora dá um refresco pra gente, né? Ai, ufa, então tá bom, então vou só relaxar, vou só descansar, tá tudo bem, né? Alguém que fala, olha, tá tudo bem, você tá em casa. Como o Santa falava também, né? Tá todo mundo sentado na poltrona da sala, em casa, assistindo um filme de terror, mas estão na poltrona da sala, tranquilos, né? A gente precisa também disso, né? Para mim, eu preciso das duas coisas, sabe? Mas você tem razão, com certeza você tem razão. Pisar no chão, olhar para o céu, reconhecer o outro como irmão. Isso parece meio esquisito falar, mas é, né? Como assim, irmão de caminhada. Nem mais nem menos que isso, né? Uma coisa que o Lama Wallace falou também no retiro é que a gente olha para as pessoas e fala assim, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é a minha irmã. Como assim? Isso é uma maluquice, pensar que alguém é uma coisa é sua, né? Então, não, é um ser que neste momento está no mesmo caminho que eu, cruzou comigo, assim, a gente está indo junto, né? Mas em algum momento a gente vai separar. Então, ai, tanta coisa bonita, né? Que esses mestres nos dizem e que às vezes entra por aqui, sai por aqui. Então a gente precisa ouvir outra vez, outra vez, outra vez, e ficar até que aquilo assenta no nosso coração mesmo, né? Porque não vai ser... Infelizmente é isso, né? A gente tem esses hábitos de enxergar as coisas de um determinado jeito. E o Lama Santen fala que esse hábito, esse karma está antes do olho. Então a gente já vê as coisas filtradas pelos nossos hábitos, né? E para desmontar esses hábitos, a gente vai precisar refletir, a gente vai precisar ouvir esses professores com esses ensinamentos super complicados, que ele fala, socorro, não entendi nada, Deus me ajuda, alguém me ajuda, não entendi nada, que é vacuidade, como assim, o que é isso, o que é vazio, não estou vendo nada vazio aqui, tudo é de verdade para mim aqui, né? Mas a gente vai precisar ouvir esses professores falando de 200 mil jeitos diferentes, para a gente ver a realidade. Onde o Geshe Pende também falou uma coisa tão legal, ele falou que quando você vai no dentista, né, ele tem aquela bancada cheia de ferramentinha, uma assim, outra assim, outra assim, mil formas ali, né? Porque alguém um dia olhou para os dentes das pessoas, para tudo que pode acontecer com os dentes das pessoas, viu a realidade dos dentes das pessoas e desenvolveu uma ferramenta apropriada para consertar aquele probleminha, né?
Então, primeiro a gente precisa ver a realidade, para depois a gente pegar as ferramentas que servem para a gente, né? Só que ver a realidade não é uma coisa simples. A gente vai precisar de muitas formas diferentes de estudar e de refletir, né? Mas é o primeiro ponto, o primeiro trabalho nosso. Ou ver a realidade onde a gente está nesse momento também, na verdade, né? Não é a realidade do dente perfeito, né? Mas é do dente quebrado, torto, estragado, né? É ver essa realidade para a gente ver o que a gente vai consertar. Então, a gente vai precisar enxergar com clareza e ouvir muitos tipos diferentes de ensinamentos mesmo. O que você acha, Cris? Não, com certeza é isso. Mas é incrível também porque os mestres, né, têm esses ensinamentos mais complexos, mas eles conseguem simplificar, né? Consegue. Assim, o próprio Lama Sam tem, né? Ele leva a gente para uma aula, às vezes, de história, de tal, e quando você vê, você já está entendendo, né? A tua mente dá aquela... Você fica, meu Deus, como alguém pode alcançar isso, né? E aí, se tua mente acompanha, ela também é capaz de alcançar, né? Uhum. Isso é incrível. É incrível. O Lama Santen falou no fechamento do Retiro com o Lama Wallace, ele falou que aquilo que aconteceu com a gente, assim, que acontece com a gente é um milagre, né? Porque os mestres falam as coisas, dão os ensinamentos, e a gente escuta. Que isso é um milagre. Podia acontecer de a gente nem perceber que aquilo era um ensinamento, né? Mas não só os mestres falam, como a gente também escuta, né? Isso é um milagre. E o Lama Santen, ele tem uma habilidade muito incrível. E quando vocês ouvirem o Lama Santen falar ou dar uma resposta, prestem atenção nisso, porque ele, não só no conteúdo do que ele está falando, mas no que ele está tentando fazer com aquilo. Então, às vezes eu já vi, acho que eu já comentei também, eu já vi ele dar alguém muito, com a mente muito estreitada em algum ponto. Tipo, acho que era uma questão política, inclusive, a última vez que eu vi ele fazendo isso. Mas foi que o Bolsonaro... Pessoal estrebuchando por causa do Bolsonaro. O Lama Santen deu uma volta na pessoa, assim, porque ele foi abrindo a visão da pessoa, sabe? Olha, mas na Segunda Guerra, não sei o que lá, na pré-história, não sei o que. Ele foi mostrando... Ele não contrapôs, ele não afirmou, ele não negou, ele não fez nada com respeito ao conteúdo que a pessoa estava falando. Mas ele ajudou a pessoa a enxergar mais coisas, sabe? Como se ele estivesse abrindo o foco da pessoa. É genial isso. Isso é uma habilidade. Não é que ele conhece o que tem argumentos, sabe? Isso, olha, eu acho sim uma habilidade absurda. Eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Assim. É muito lindo, assim, muito bonito de ver ele funcionando, né? O Lama em operação, assim. Bom, então vamos ver mais sugestões aqui do Norman Fisher. Ah, lindona, Lúcia querida. Então vamos lá. Então, dedique os méritos, né? Aí compõe uma oração de agradecimento antes das refeições, para lembrar que a comida que você está prestes a comer é um presente milagroso. Memorize e recite antes de cada refeição. Pode ser simples, a gente não precisa complicar, sabe? Só lembrar de agradecer, né? De lembrar o que não foi preciso acontecer, quanto suor de tanta gente não rolou para aquela comida estar na nossa frente, né? Se você não conseguir compor uma, eis aqui uma que eu escrevi anos atrás. Quer dizer, uma prece meio grande, né? Mas bonita, maravilhosa. Então, graça de um coração. Enquanto nos preparamos para comer essa comida, nos lembramos com gratidão de muitas pessoas, ferramentas, animais e plantas, ar, água, céu e terra, transformados na roda do viver e morrer, cujo emprego alegre provê nosso sustento nesse dia. Que possamos, com a bênção desta comida, unir nossos corações ao coração do mundo em consciência e amor, e que possamos juntos com todos realizar o caminho do despertar e nunca parar de fazer esforços para o benefício dos outros. Lindo, né? Super bonito. Comprometa-se a ligar ou visitar um amigo em necessidade, ou não em necessidade. Eu acho que ultimamente todos os amigos nossos estão com necessidade de se encontrar, por exemplo, né? De conversar. Então, dificilmente, acho que não tem ninguém que não está nessa necessidade. Então, pode ser qualquer necessidade, inclusive de contato, né?
Faça doações materiais, presentes para a família, para os amigos em ocasiões apropriadas. Linda essa oração mesmo. Dinheiro para pedintes na rua, mantenha algumas notas no bolso para esse propósito. Dinheiro para caridade e outras organizações que façam bem. Então, isso a gente não pode esperar. Durante a pandemia, muita gente teve um surto de generosidade, né? Só que a pandemia passou, mais ou menos, está ameaçando passar, né? Mas as necessidades de muitas pessoas que pioraram na pandemia continuam precisando, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia para isso, sabe? Escolher ações, ou pessoas, ou grupos, ou sei lá, que a gente vai apoiar constantemente, não só no surto. Eu tenho um amigo que era presidente da... Como é que era que chamava aquilo? Associação Brasileira de Captação de Recursos, uma coisa assim, alguma coisa assim. E ele foi meu professor também num curso que eu fiz de ONGs, de terceiro setor, na FIA. E ele falava, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, eu falo, putz, como é que eu nunca pensei nisso? Porque a gente faz doações, assim, meio que por surto, né? A gente assiste a propaganda do Médicos Sem Fronteira na televisão, chora, vai lá no celular, doa, né? É meio assim, ou então chega uma carta do nada, assim, um negócio de doação do nada pra gente, a gente vai lá e doa. Mas é meio por surto. E muito das doações acontecem assim mesmo. Por isso que as campanhas são constantes, porque as pessoas, a maioria é movida por surtos mesmo, de generosidade, né? Mas esse professor me falou que a gente tinha que ter uma estratégia de doação também, sabe? Escolher as causas que mais nos tocam e doar, assim, consistentemente, né? Então, é super importante a gente ter essa prática, né? Fazer como uma prática de generosidade, né? A Marina, por exemplo, está conectada com o pessoal do Pão do Povo da Rua. Ela vê lá o tanto de necessidades que as pessoas têm, de tudo que é tipo, de tudo que é tipo, né, Marina? Não só material. Material, bobear, é o mais fácil de resolver. Então, a gente pode doar qualquer coisa, mas também coisas materiais, né? Então, quem quiser, conversa com a Marina, descobre como é que faz para doar, para fazer qualquer coisa para ajudar. Ou então, escolha outras causas, né? A gente aqui em São Paulo, a gente tem essa conexão com o Padre Lancelotti, né? A gente vê esse cara fazendo, sei lá, o quê? O próprio Buda da compaixão se movendo no mundo, né? Então, eu sou super conectada com ele. Ele tá na minha listinha de estratégias, assim, de doação, né? Mas não precisa ser muito, sabe, gente? As doações, elas são assim, elas são poucas e o bom é que elas sejam do tamanho que a gente puder fazer e constantes. Escola do Caminho do Meio, exatamente. Pois é, tem as áreas que mais nos tocam, né? Então, educação, uma educação diferente, mais a ver com a nossa visão de mundo, né? Então, as escolas do SEB. Tem muitas... O que não falta é causa, né, pessoal? Importante a gente abraçar uma e não largar mais, né? Ou largar, eventualmente, né? Mas primeiro se informar sobre, né, qual que é o caminho das doações nesse lugar que a gente está doando, né? Mas tem muita coisa para fazer. É importante que a gente tenha essa estratégia, né, de doação. Ofereça ensinamentos espirituais, compartilhe livros, ou palavras, ou sites, ou retiros, ou palestras, né? Que você sinta que vale a pena. Para pessoas que estão afim, né? Também não vamos ser pregador, né? Testemunha de Jeová que vai bater na porta das pessoas, ficar perturbando as pessoas, não é esse o ponto, né? Mas quando a gente sentir que vai beneficiar, ou então joga no Facebook, joga no... O que fez bem para você, joga na rede, né? Porque a rede é impressionante, as pessoas vão parar nos lugares das formas mais inusitadas do mundo, né? Ofereça o dom do destemor. Esse é difícil, mas vale muito a pena tentar de novo e de novo. Olhe para as pessoas com olhos de amor, respeito, interesse genuíno e tente encontrar esses sentimentos dentro de você. Eu diria que essa aqui é a mais linda de todas. Oferecer o destemor. Às vezes vejo a Jetsuma falando sobre morte, né? As pessoas perguntam muito sobre morte para ela. E ela fala com uma calma, com uma certeza, fazendo, a morte não tem nada de ruim na morte. A morte é só
uma passagem. Mas assim, ela não fala da boca para fora, sabe? A morte é só uma passagem, né? Aquela coisa que a gente vê em, sei lá, para-choque de caminhão, né? Ela não fala desse jeito. Ela fala de um jeito que você fala, ah, meu, já morri agora que tá tudo bem, sabe? Ela passa uma confiança. E esse é uma das formas de generosidade mais importantes, é o destemor. Se não me engano, é a primeira mais importante que o Buda fala. Oferecer o destemor. Ofereça flores numa montanha distante, coisas que não pertencem a você, uma partícula de poeira. Não é flores numa montanha, não é que você vai na montanha e oferecer flores. Coisas que você vê na natureza que não são suas. Mas você vê e fala, que lindo, eu ofereço para todos os seres, sabe? Coisas que não são nossas. Mas que o nosso olho alcançou e nos trouxe alguma coisa boa. Então a gente oferece para todos os seres. Isso é muito bonito também. Perceba como você se sente quando faz uma oferenda. Preste muita atenção. Você sente alguma satisfação? Alguma autocongratulação? Você se sente como uma pessoa generosa? Ai, como eu sou demais! Perceba se você tem tais sentimentos, ou quaisquer sentimentos que você tenha. A prática aqui não é sentir do jeito que você pensa que deveria sentir. A prática é ver e aceitar como um presente o jeito que você sente. Então, tudo bem se sentir bem, óbvio, né? Mas se tiver muito orgulho, é melhor olhar direito, né? Orgulho. Lembra do Rinpoche, do Chag do Rinpoche falando para o aluno: orgulho do quê, meu filho? Pensa numa pessoa que você admira muito, assim, né? Pensa no Padre Lancelotti, sei lá, no Dalai Lama, pessoas que fazem coisas incansavelmente, né? E se junta a eles, não fica se achando, né? Se junta, pelo menos, assim. Compartilha a sua felicidade com os outros. Coisa boa também. Memorize os versos de Togme Zompo, que é o que escreveu as 37 práticas do Bodhisattva, né? Que eu postei, eu acho, outro dia no grupo também em português. Ou qualquer ensinamento dos 8 versos que transformam a mente, mais fácil do que 37, né? Ou o Sutra do Prajnaparamita em 8.000 linhas, ou o Sutra do Coração do Prajnaparamita, né? Repita-os quantas vezes você puder durante o dia para se lembrar da prática da generosidade. Suas próprias práticas nunca antes vistas ou ouvidas ou tomadas de outras fontes. Inventa sua prática de generosidade, né? Então, amores, eu acho que a gente, a partir de agora, sim, a gente vai entrar em outro capítulo agora, né? Que é o de... Deve ser de ética. A gente vai entrar no capítulo de ética agora, né? Mas não vamos deixar a generosidade... Ah, beleza, já aprendi. Passou, né? Vamos deixar a generosidade viva. Então, a gente podia se comprometer nós aqui, 27 pessoas. Tinha mais uma pessoa que eu acho que caiu, saiu, sei. Se comprometer a fazer uma dessas práticas ou por dia, ou, sei lá, escolher algumas práticas para a gente ir fazendo, assim, né? Incorporando na nossa vida, talvez das oferendas que eu vou passar para vocês, não sei, qualquer uma, ou ir variando, né? Fazer alguma coisa por nós, tentar seguir uma dessas práticas, incorporar uma dessas práticas ou várias delas na nossa rotina. Senão vai ser mais um texto lindo que a gente leu, sabe? A gente não vai transformar nada na gente, assim, não vai fazer parte mesmo da nossa vida. O ensinamento morreu, ele morre, se a gente não mantiver ele vivo, né? Então, vamos fazer isso? Oi. Vamos, eu topo. Fala, Carmen. Essa oração que você leu agora, você também pode passar, por favor? Qual? Da comida? Isso. Tá no livro. Você não tem o livro, não? Ainda não. Tá, eu passo. Com certeza. Por favor. Deixa eu anotar aqui. Anotar para não me esquecer. Oração da refeição, né? Tem muitas, né? Mas essa oração ela é tão despida, né? Eu achei bem ampla, é que eu faço uma muito curtinha. Eu também. Eu ficava só da semente até chegar no prato, em todos os envolvidos. Uhum. Mas eu estou achando a sua mais ampla. A minha não, do Norman Fischer.
A nossa. A nossa. É, a nossa. Virou a nossa. Obrigada. É linda de morrer. Claro que eu compartilho. Então, vamos fazer isso aí. A semana que vem, a gente pode passar uns minutos conversando sobre o que aconteceu, como foi a nossa experiência. Vamos? Mas, ó, para isso funcionar, a gente tem que botar na prática mesmo, senão fica esquisito. A gente vai abrir, eu vou botar em sala de discussão. Aí ele vai passar a discussão e falar, eu esqueci de fazer. Melhor a gente ter uma experiência qualquer para compartilhar. Beleza? Pode ser qualquer uma. Certo? Então, tá bom. Então, vamos dedicar os méritos agora. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver. Reduzir o autocentramento. Muita alegria ouvir você transmitir os ensinamentos. Viu? Querida. Estou transmitindo, só estamos compartilhando junto. É uma bênção mesmo a gente poder ter esse tempo, né? Realmente. Vamos dedicar, então, isso para todos os seres. Que isso se traduza em muitas... Que a gente possa, direta e indiretamente, atingir muitos seres ao longo de toda a nossa vida. Muitas das sementes que a gente planta em um determinado momento da nossa vida florescem para o resto da vida, de muitas maneiras diferentes. E se a gente for pensar, conforme o Buda ensina, tudo que a gente planta continua florescendo ao longo de todas as nossas vidas, para o bem e para o mal. Então, melhor a gente escolher o que a gente planta. E com certeza agora, durante esse nosso encontro, nós plantamos muitas sementes maravilhosas, com as bênçãos de todos os mestres, do Norman Fischer, de todos os professores dele, do Lama Long Wallace, de todos os professores dele, do Geshe Pende, de todos os professores dele. Então a gente vê que é uma teia de grandes mestres, do Padre Júlio, de todos os professores dele. Como se nesse momento todos essas bênçãos, todos esses ensinamentos, toda essa sabedoria convergisse em cada um de nós. E que vai de novo se espalhar a partir de nós. Então, que o nosso coração possa se abrir cada vez mais. E que mais e mais pessoas se interessem por um caminho de lucidez, de amor. Obrigada, queridos, queridas. Muito obrigada pela companhia. É uma delícia estudar esse livro com vocês. Obrigada a você, Gê. Obrigada, Gê. Quem não tiver o livro e quiser... Aliás, eu vou fazer isso. Eu vou copiar todas as práticas do nosso grupo do WhatsApp para a gente não ter desculpa. E para a gente se lembrar também, né? Porque às vezes, sei lá, passa o livro e aí vem um monte de coisa na vida. Eu vou postar lá também, tá bom, queridas, queridos? Legal. Obrigada, Gê. Obrigada. Beijos, boa semana. Obrigada, Gê. Bom dia, pessoal. Tchau, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Boa semana. Beijo. Obrigada a todos. Tchau. Grata. Tchau, beijo.